gente, tudo bem? Espero que tenhamos tido uma semana feliz, não tão feliz quanto todas aquelas que doravante virão. Hoje eu irei lhes falar acerca da história e as lutas de classe. Segundo José van den Besselaar, que foi um pensador e historiador holandês, contemporâneo nosso, faleceu em 1991, a história seria a ciência dos atos humanos do passado, vistos numa sucessão temporal e dos vários fatores que neles influíram. Para um erudito contemporâneo, aí está uma bela conceituação. E sem que queiramos contradizê-lo, até porque, particularmente, eu compartilho deste modo de pensar, é importante que elenquemos pelo menos uma outra opinião a respeito, até para podermos confrontar as ideias sem suscitar um debate franco a respeito. Um debate pluralista sempre esclarecedor. As pessoas se alinham em grupos com outras que partilham dos seus mesmos interesses, quer sociais, quer culturais, quer econômicos. Em contrapartida, há um certo número de pessoas que conflitam com os interesses desse grupo, não dão a mínima para isso, para aquilo outro. Então, se entrechocam. Daí resulta que o status socioeconômico, cultural de cada um dos grupos é caracterizado por sua relação com a propriedade e com os meios de produção respectivos. O proletariado possui poucas propriedades ou negócios e normalmente os seus horizontes culturais são pequenos, diminutos, quase que escassos. Como é que um pobre vai se preocupar com ler, com assistir um teatro, assistir uma exposição? Nunca. Não dá tempo para isso. Já a burguesia, ou classe dominante, possui a maioria das propriedades, dos negócios, e o seu horizonte cultural é mais vasto, mais extenso, até mais profundo. Quando, com o passar do tempo, que é inexorável, com as invenções, com a tecnologia se instalando, há uma mudança nos meios de produção que saem tão somente do agrícola e chegam ao industrial, ou mesmo saem da produção e alcançam, como atualmente é, a prestação de serviços. Daí decorrendo as revoluções, as guerras, e outras tantas atrocidades que não cabe aqui elencar. Então, a classe dominante é simplesmente substituída e a história transforma-se num registro dessas lutas de classes. Seus interesses, suas armações políticas, suas alianças espúrias e, novamente, os mais carentes são postergados, são deixados de lado, porque, enfim, são pobres, não pensam, não aspiram mais nada. A respeito disso, George Hegel, ou simplesmente Hegel, foi um filósofo alemão, sendo que sua obra Fenomenologia do Espírito é tida como um marco da filosofia mundial, e principalmente na filosofia alemã. Criou um sistema chamado dialética, que é um modelo aspiralado de pensar, onde uma tese sobreviria um seu contrário, a antítese, e por fim uma síntese, pois ao fim a síntese se transformaria numa tese contrariada por uma antítese e mais uma síntese, indo assim ao infinito. Hegel foi, ao fundo e ao cabo, quem de fato descreveu a realidade, não tão somente como um estado de coisas, mas como um processo de contínua mudança. Contínua mudança. A história, assim, seria de fato como as coisas se mostram para nós, ou seja, para a nossa percepção espiritual. Seria a maneira de conhecer a realidade e mudá-la mais uma vez, num eterno ciclo espiralado de certezas momentâneas. A respeito disso que o Hegel
afirmou tese, antítese e síntese, que as coisas estão em constante mutação, eu lhes lembro o que dizia Heráclito de Éfeso. Naquele tempo, Éfeso pertencia à Grécia, hoje pertence à Turquia. Ele dizia: ninguém se banha 2 vezes nas águas do mesmo rio. Com isso, ele estava implícito que ele dizia: o mundo é um constante fluir, é um constante ir andando, é um constante conquistar. Então, partindo deste pensamento heraclitiano, chegamos ao Hegel, que diz a mesma coisa. Temos uma tese, uma antítese, uma síntese. E a história, onde é que entra nisso? A história seria o arcabouço de todo esse pensamento, toda essa maneira de pensar, caberia dentro da história. E cabe a nós estudiosos, nós prescrutadores daquilo que nos acontece ao redor, embasar como nos poríamos, como nos comportaríamos doravante. Esta luta de classes que a história nos põe hoje não seria nada mais, nada menos do que a nossa vida. E a propósito, eu sugiro que reflitamos a respeito. Não fiquemos jamais parados. Não deixemos jamais que haja uma calmaria na nossa maneira de pensar. O nosso cérebro, a nossa capacidade intrínseca de pensar, deve pensar sempre, constante e rapidamente. Por quê? Quanto mais ideias nós tivermos, mais nós nos poremos ao mundo, mais nós seremos capazes de transformar o mundo com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Façamos, por favor, um mundo melhor. Se tiverem gostado do nosso papo de hoje, por favor, cliquem no like que deve ter por aí. E até semana que vem. Um abraço e um queijo a todos. Sejamos felizes. Tudo de bom. Tchau, gente.